casa é tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim, só pra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tu és bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim, só pra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça. Castelo forte é nosso Deus, escolhe bom escudo. Saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos como igreja de Cristo para adorarmos aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que nos salvou e é merecedor de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Estamos em um período de isolamento, no qual nos finais de semana a igreja não pode funcionar presencialmente, mas os irmãos estão reunidos como igreja de Cristo, assistindo através das mídias sociais, e nesse mesmo espírito de adoração iremos louvar, exaltar e glorificar aquele que é merecedor. Salmo 26, versículo 8 nos diz:
Eu amo o Senhor. A habitação da tua casa é o lugar onde a tua glória assiste. Então, a glória do Senhor assiste, quer dizer, está presente, mora na casa do Senhor. E hoje nós sabemos que somos morada do Espírito Santo, mas a igreja é os irmãos reunidos com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento de louvor e adoração. Então nós não somos igreja sozinho, nós somos igreja, o conjunto, a eclesia, a reunião dos santos. E a igreja de Cristo está obedecendo a sua voz, louvando e exaltando o seu nome, cada um de nós reunidos nesta mesma fé, neste mesmo sentimento de adoração. Vamos, nesse instante, fazermos uma oração de louvor ao nosso Deus, de louvor e invocação ao Senhor Jesus. Oremos. Pai bendito, te louvamos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Te pedimos, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor haja em nosso meio com graça, com misericórdia, como tens feito até o presente. Que o Senhor continue usando da tua misericórdia para com as nossas vidas, nos fortalecendo, nos mantendo firme na tua presença. Vem, Senhor, continuar operando no meio da tua igreja, fortalecendo a cada irmão, dando ânimo. Vem, Senhor, trazer conforto. Vem trazer a unção do teu Santo Espírito, que esteja sempre presente em nossas vidas, para que em comunhão contigo possamos te louvar e ser um canal da tua bênção para as pessoas que estão ao nosso lado. Vem, Senhor, operar em nosso meio, para que como igreja de Cristo anunciemos a tua virtude, anunciemos a tua palavra, a tua esperança, que o teu Santo Espírito opere com liberdade em nossas vidas, que o teu nome seja glorificado e como igreja reunida de Cristo, sejamos aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas aqui na terra. Recebe nosso louvor, se conosco, opera em cada momento deste trabalho, falando aos nossos corações, nos trazendo ânimo e vigor do teu Santo Espírito. Pois assim te oramos, no nome santo e soberano do Senhor da glória, o Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, entoando o hino de número 42, o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça real mas viu pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória,
de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. O nosso Deus nos deu Jesus Cristo, presente de Deus para as nossas vidas, para a humanidade. O plano salvador que Deus anunciou para a terra. Em Cristo Jesus, nós somos salvos, temos reconciliação com Deus, temos livre acesso ao trono da glória. E Cristo nos comprou uma igreja pura, uma igreja que é separada para o seu louvor, para o seu trabalho. Ele mesmo nos comprou com um preço muito alto, o preço do seu próprio sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, o próprio Deus encarnado em Filho, veio até nós e nos resgatou do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E este é o motivo de estarmos, a Igreja de Cristo, estar presente, trabalhando e anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos nos sujeitarmos às autoridades. E foi emitido novamente um decreto suspendendo as atividades essenciais nos finais de semana e a partir das 8 horas da noite. Então, está suspenso até 5 horas da manhã do próximo dia, por um período de 15 dias. Então, muitos têm criticado, mas nós, como Igreja de Cristo, temos também que ter a consciência de diminuirmos as aglomerações para que haja uma diminuição da circulação do vírus. E assim estamos obedecendo às leis humanas e obedecendo também a Deus, que manda nós honrarmos e obedecermos às autoridades. E devemos orar para que Deus use misericórdia, para que venha conter esse vírus, venha chegar as vacinas e que a nossa rotina torne ao normal. Vamos orar para que esse período de isolamento não ultrapasse o que está previsto de 15 dias.
que Deus esteja tendo misericórdia do nosso país, do mundo, e que as pessoas venham a se sensibilizar nesse período de dificuldade, se voltando para Cristo, que é a solução para todo e qualquer problema. O versículo 16 diz que nós não devemos usar da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Nós somos livres para fazermos a vontade do Pai. Ele nos libertou do império das trevas, mas nós não podemos usar isso por pretexto para a malícia. E o versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Que o Senhor nos fortaleça e nos conduza na sua graça e na sua misericórdia. Nesse instante, iremos fazer mais uma oração de confissão de pecados. Oremos. Pai, Senhor Deus, nos achegamos a Ti através dos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, que nos perdoou e nos redimiu. Te pedimos, Senhor, vem usar de graça, de misericórdia sobre nossas vidas, derramando do precioso sangue do Cordeiro sobre nós, nos purificando de todo pecado, de toda e qualquer iniquidade. Vem, Senhor, criar em nós um coração puro, um coração segundo a Tua vontade, temente a Ti, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti e anularmos e morrermos e nos anularmos para o erro e para o pecado. Ser conosco porque carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Através de Jesus Cristo nós Te oramos e Te pedimos e rogamos pelo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus da glória, aquele que nos salvou e que nos redimiu. Amém. Vamos, nesse instante, louvarmos a Deus, entoarmos louvores àquele que é digno de receber honra, glória e adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos ao Senhor um cântico novo, pois as suas misericórdias se renovaram nesta manhã, mais uma vez, sobre as nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cântico novo, cantai, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
louvor, de toda a honra, de toda a glória. Amém, Senhor. Ele é engrandecido, o Deus da nossa vida. Ele é o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Vamos ainda continuar louvando a Deus, enquanto louvamos mais este hino. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas têm a oportunidade de consagrá-los ao Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva
nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, Pois pra te adorar, que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. e que a cada dia E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos, Senhor, dizimando, Senhor, e ofertando, Senhor, em tua casa, ó Pai. Senhor, dá liberalidade, Senhor, aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ofertar, Senhor, para a tua obra, Senhor, pois nós sabemos que tudo que será feito com esse dinheiro será muito bem pensado, Senhor, e será feito para o engrandecimento do teu reino aqui na terra, ó Pai. Vem ser conosco, Senhor, e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse instante temos a rica oportunidade de podermos meditar mais ainda na palavra do nosso Deus. Agora, com a ministração da sua palavra, através do seu servo, pastor David, pastor da nossa igreja, a quem Deus tem usado para nos conduzir, nos abençoar. Que o Senhor, pois, o esteja usando e que Deus possa estar operando em nossos corações. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a você que nos acompanha através das redes sociais, irmãos que estão agora no dia do Senhor, cultuando a Deus com a sua família, com seus filhos. Nós temos a oportunidade nessa manhã de meditarmos na palavra de Deus, que se encontra em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós leremos os versos 12 e 13 deste texto. Nós temos meditado durante este ano com o tema que está baseado em Colossenses, e este tema fala sobre o crescimento espiritual, a necessidade do crescimento espiritual. Nós vamos então ler esses dois versos da palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Nos diz assim a Escritura: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. Oremos nesse instante, pedindo a sua iluminação. Nós louvamos o Senhor e te exaltamos, Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo seu Espírito Santo em nós, o qual rogamos poder, graça, iluminação no coração e mente, para que possamos ser esclarecidos da tua vontade para as nossas vidas nessa manhã, e que o Senhor nos ajude para que, ao aflorar do nosso entendimento,
possamos praticar o que vamos aprender, de modo, Senhor, que possamos crescer ainda mais em amor, conforme a Tua vontade em Cristo Jesus. Nos ajuda como igreja, nesse tempo difícil, a praticarmos com esperança a Tua palavra, com fé e amor, conforme o Senhor tem nos orientado. Pedimos isso, ó Pai, confiados que o Senhor nos ajudará para que isso possa acontecer em nossa vida no dia a dia. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, tempos difíceis podem servir para extrair o melhor ou o pior de nós. Existem pessoas que, quando passam por um problema difícil, ao invés de se lapidarem, de refletirem, de melhorarem, parece que pioram ainda mais as suas vidas, o seu coração fica cada vez mais duro e mais fechado. A pandemia tem servido e tem sido um tempo assim, de reflexão e novos desafios para amar. Amar quem nos ama não exige muito de nós, não exige muito esforço da nossa parte, mas na convivência é que a pressão aumenta. E isso certamente irá exigir muito mais de nós do que nós estamos acostumados. Nós temos que amar não só os diferentes, mas aprender a respeitar as suas diferenças ou indiferenças. E para isso nós precisamos muito do amor de Deus. Há vários tipos de amor mencionados na Bíblia. Há o amor fraternal, amor entre amigos, irmãos da igreja, amor familiar, entre os familiares, entre os queridos entes amados. Há o amor romântico ou erótico entre casados, marido e mulher. E todos esses tipos de amor são oriundos e regidos pelo amor que se entrega, chamado agapau, do grego, que é aquele amor que se doa, que é o amor de Deus, conforme João capítulo 3, verso 16, que Deus deu o seu único filho, e esta é a maior prova do amor. O verdadeiro amor, segundo a Bíblia, não foge daquilo que é normal à natureza. Segundo a Bíblia, para Deus não há amor entre dois homens ou duas mulheres, porque não é próprio à natureza. Da mesma forma, não há um amor romântico ou erótico de um adulto para com uma criança e vice-versa, porque a criança não tem ainda a malícia, essa compreensão, ela será forçada a isso, e isso foge da natureza. O verdadeiro amor pode ser expresso como amor de pai, mãe, amor de filhos, de irmãos, amor de um casal, entre homem, apenas entre homem e mulher, amor de amigos, numa verdadeira amizade, amor até de carinho pelos animais. Há quem diga que existem vários idiomas ou linguagens do amor. Há quem ame sem se expressar muito e há quem ame se expressando muito, seja falando, seja agindo demais. Mas cada um tem uma maneira de expressar na prática o amor. E a Bíblia apresenta algumas maneiras práticas de como nós podemos fazer isso. Por exemplo, é difícil nós amarmos um estranho, né? Mas a Bíblia nos ensina como amar um estranho. É interessante, né? Mas a Bíblia nos ensina. Em Deuteronômio 10, 19, o texto de Deuteronômio diz assim: amai, pois, o estrangeiro. Vou ver se Lucas consegue colocar esse texto aí. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19. Veja como Deus nos ensina a amar o desconhecido. Ele ensina em Deuteronômio 10, 19: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Veja como Deus mostra a empatia. Ele nos ensina a amar o estranho. Você não conhece o estrangeiro. Aí Deus diz assim: vocês precisam amar o estrangeiro, o desconhecido, porque vocês também passaram por isso. Aí, o que é que Deus ensina, o que é que Deus mostra na prática para a gente fazer com o estranho? Aí no versículo 17 e 18, 17 diz assim, está aí Lucas 17, ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas,
Deus não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Aí o 18 ele diz de que forma prática a gente pode fazer isso ao estranho. Ele diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. O que é que ele faz? Dando-lhe pão e vestes. Veja que forma prática Deus nos ensina a amar o desconhecido. Dando abrigo, pão, vestes. Outra forma prática de nós amarmos, não apenas o desconhecido, a Bíblia mostra outro, de forma prática é amar um irmão necessitado. 1 João 3, versículos 16 e 17. Olha o que está escrito. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí vem o versículo 17, que diz assim, ora, olha a forma prática que João ensina. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então João está dizendo, o amor aí é estender a mão ao necessitado. Vimos que podemos amar o desconhecido, podemos amar o necessitado, mas agora também podemos de forma prática amar um irmão difícil. Você conhece, talvez seja você mesmo ou eu, um irmão difícil, mas na prática a Bíblia nos ensina como amar o irmão difícil. Colossenses 3, verso 13 e 14. Nós já conhecemos esse texto, mas diz, suportai-vos uns aos outros. Irmãos, por favor, suportar aqui não é dar suporte não. Pode até ser, mas o foco do texto no grego é suportar mesmo. É escorar, é sustentar, suportando o peso. Esse é o entendimento original do grego. Então, suportar aqui é como amar o irmão difícil, suportando as suas diferenças, indiferenças, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Veja que o verbo está no passado, Paulo dizendo, a referência é Deus, assim como ele já perdoou, vocês também, assim como receberam perdão, precisam dar, porque melhor coisa do que receber é dar. E assim como o Senhor já vos deu, nós também precisamos dar. E isso está o amor de forma prática, perdoando e suportando o irmão difícil. Enfim, eu poderia citar vários exemplos, irmãos, mas nós iremos perceber que o amor é uma atitude. O amor não é um simples sentimento. O amor é uma atitude. E esta atitude precisa ser exercitada, precisa ser aumentada. Esta foi a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Tessalônica. Nós, quando lemos essa carta, nós percebemos que o apóstolo Paulo, como um pai espiritual daqueles irmãos, ele teve a oportunidade de vê-los se converter, nascer em Cristo, de serem nutridos, de crescerem sendo nutridos pela palavra de Deus. E é isso que ele escreve nos capítulos 1 e 2 desta primeira carta aos Colossenses. E quando chega no capítulo 3, agora a preocupação do apóstolo é que ele não vai mais poder estar presente com aqueles irmãos. Ele vai precisar se ausentar desta igreja, ele vai precisar se ausentar para ir para outras missões, e ele não vai mais poder monitorar de perto aqueles irmãos. E eles precisarão agora andar com as suas próprias pernas. Eles não podiam ficar mais firmados na pessoa de Paulo, nem no ajuntamento dos santos, dos irmãos. Eles precisavam se desenvolver na vida cristã. E esse é o caminho do amadurecimento. E Paulo sabia o que era isso, e que isso era necessário. A preocupação de Paulo é que eles precisarão ficar firmes em Cristo. Esse é o interesse de Paulo, era que na sua ausência os irmãos pudessem ficar firmes. E claro, Paulo não iria se ausentar sem dar o suporte necessário. É nesse momento então que Paulo procura colaborar nesse processo de amadurecimento com aqueles irmãos. E Paulo faz isso através de 3 ministérios. Primeiro, ele envia Timóteo para que esteja presente com aqueles irmãos. No capítulo 3, versos de 1 a 5, nós vemos aí, versículo 2, no texto, olha aí o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Paulo não deixou aqueles irmãos sem o suporte. Ele diz, enviamos o vosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortar-vos.
apto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele não deixa aqueles irmãos sem suporte, ele envia o irmão Timóteo para estar ajudando aquela igreja. Mas ele fez uma segunda coisa. Ele escreveu uma carta enviada por Timóteo, e na volta, quando Timóteo volta de entregar a carta e volta até o apóstolo Paulo, recebe boas notícias daqueles irmãos. É isso que diz o versículo 5, quando ele manda Timóteo, ele pergunta acerca de como vai o estado da fé daqueles irmãos. Ele diz: foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Se vocês estão firmes mesmo, na minha ausência, se vocês permaneceram firmados no Evangelho. Eu perguntei como é que estava a vossa fé. Eu estava com medo que Satanás não pudesse nos tentar a ponto de fazer com que o nosso trabalho se tornasse inútil e vão. Por isso, com o regresso, versículo 6, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, ele me trouxe boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Isso me trouxe alegria quando ele me falou sobre como estava a vossa fé. Por isso nós somos consolados, versículo 7. Nós somos consolados, apesar das nossas privações, das nossas tribulações, nós somos consolados quando soubemos que vocês estavam firmes no Senhor. E agora vivemos, se é que vocês estão firmados, versículo 8. Nós agora temos convicção, sabemos disso. Sabemos. E Paulo agradece no versículo 9, no versículo 8, ele manifesta, no versículo 10, perdão, ele manifesta a sua oração por aqueles irmãos, orando noite e dia. Mas não é simplesmente uma oração qualquer, houve empenho, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E ele diz: a nossa ação de graça não está baseada nisso? Em nos empenhar e de orar por vocês, para que as deficiências da vossa fé sejam reparadas, de modo que vocês realmente fiquem firmados no Evangelho. E é por esta oração que Paulo então apresenta. Primeiro, como é que Paulo fez isso para sustentar aqueles irmãos? Primeiro, Paulo enviou Timóteo. Depois, Paulo enviou uma carta com orientações para aqueles irmãos. Em terceiro lugar, Paulo orou de forma empenhada por aqueles irmãos. 3 coisas que Paulo faz, e eu quero destacar essa oração de Paulo, porque esta oração de Paulo apresenta 3 pedidos que ele fazia a Deus pela vida destes irmãos, para que eles pudessem viver uma vida crescendo em amor. Primeiro, Paulo ora para que eles amadureçam, versículo 10, esse é o desejo expresso por Paulo. Depois Paulo ora no versículo 12, para que o amor deles cresça. E por último, versículo 13, Paulo ora para que eles sejam santificados. E tudo isso faz parte da oração do apóstolo, mas eu quero me deter aqui neste texto, nos versos 12 e 13 que nós lemos, que nos mostram a necessidade de crescermos no amor. Esta é a oração de Paulo, ele nos ensina 3 lições sobre isso. Versículo 12, ele diz: e o Senhor vos faça crescer. Quem é que nos faz crescer em amor? Deus. Paulo está dizendo que Deus é o responsável pelo amor. E o Senhor vos faça. Ele deixou claro que Deus quem nos dá amor e nos faz amar. Isso é muito importante que eu e você entendamos. O apóstolo João diz na sua epístola que Deus é amor. O amor é um atributo compartilhado de Deus ao homem. Ele quis compartilhar este atributo com o homem. Deus não somente é a fonte do amor, como é o responsável em nutrir em nós esse amor, que nós temos por nós mesmos, a ponto de cuidarmos do nosso corpo. Você não cuida do seu corpo? Você o alimenta, você toma banho, pelo menos toma banho, você se cuida, você se ama. Isso é um atributo que Deus deu a cada um de nós. Nós somos assim, nós amamos o nosso corpo porque Deus nos deu esse atributo. Nós amamos o nosso semelhante porque Deus nos deu esse atributo. E se eu e você tivermos alguma mágoa ou algum rancor de alguém,
Isso é muito importante você entender. Se você tem alguma mágoa ou um rancor de alguém, você tem que entender que Deus é a fonte do amor. E se Deus é a fonte do amor, é Ele quem é o responsável em nos nutrir o amor. Então, se você tem alguma queixa contra um irmão, ou de repente você não consegue amar o seu cônjuge por causa de alguma coisa que ele te fez, ou o filho não consegue amar o pai ou a mãe, ou os pais não conseguem amar os filhos por alguma situação, por causa de algum problema, se você está tendo alguma dificuldade em amar alguém, ou até mesmo em se amar, você tem que se lembrar, Deus é a fonte do amor. Então, devemos pedir a Deus para nos ajudar a amar. Deus não quer que vivamos azedos em nossa alma porque não estamos amando. Se Deus nos ama e Ele nos dá condições de amá-lo, sendo nós pecadores, Ele também nos dará condições de amar aqueles pelos quais, sabe, nós estamos tendo dificuldades em amar. Então, que nós peçamos a Deus, Senhor, me ajude a amar, porque eu não estou conseguindo. Esta é a lição de Paulo. O Senhor é a fonte do amor, é Ele quem nos faz amar, Ele quem nos faz crescer, por mais doloroso que seja. Lembre-se, o Filho de Deus disse aos aqueles homens que o desprezaram na cruz, dizendo, crucificam. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Paulo diz, Deus é o responsável pelo amor, e eu oro por isso, e nós também devemos orar pedindo a Deus, nos ajuda, Senhor, a amar. Deus nos faz crescer em amor, é isso que Paulo nos ensina em segundo lugar. Deus nos faz crescer e aumentar. Parece até redundante, Paulo dizendo que é Ele que Deus nos faça crescer e aumentar. Ora, crescer também não dá ideia de aumento? Parece redundância, mas não é. O texto aqui é crescer, é realmente atingir a altura limite. Aumentar no grego aqui é transbordar, é passar do limite. Então, o ser humano pode crescer até 1,80 m, no máximo 2,5 m, de uma forma mais não natural assim. Encontramos pessoas que crescem até 2,60 m, mas crescer 3,50 m é agora algo que não foge do comum, né? Não temos mais gigantes no nosso tempo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, existe um limite no ser humano de altura, mas crescer e aumentar aqui é passar do nível do limite. É você ir além. O amor, isso mostra que não existe limites para o amor. Para o amor nós devemos atingir a marca e depois ultrapassar a marca. É isso que Paulo ensina. Paulo ensina aqui em Gálatas 5:23 que para essas coisas, para o amor não há lei, não há limite. É nesse sentido que o amor é sempre bem-vindo para todos. De que maneira, então, ao terminar esta mensagem, ao terminarmos este culto, nós podemos exercitar este amor? Eu sempre costumo usar o exemplo da academia. Quem faz academia não passa 3 anos malhando, né, na academia o mesmo peso de sempre. O mesmo peso na perna, o mesmo peso no braço. Não. Né? Senão não teve aproveitamento, não teve crescimento nenhum. Nós precisamos colocar sempre um peso diferente para aumentar a nossa resistência. Assim é o amor. O amor é um exercício. Crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Para isso nós precisamos conviver com as diferenças, com os pesos diferentes, e aí sim nós vamos exercitar o nosso amor. Nós não exercitamos com pesos iguais, com pessoas iguais, não há nenhum esforço. Nós exercitamos quando amamos os diferentes, com os que agem diferente, com os que pensam diferentes, enfim, nós só exercitamos nas diferenças. Foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar os vossos amigos? Não. Ele nos ensinou o quê? Amar os vossos inimigos. Por quê? É amar os inimigos que exige muito de nós. E nós não queremos malhar, não é? Nós não queremos, porque isso mexe com as nossas resistências. Mas Jesus não está pedindo para abraçar o inimigo, entenda. Jesus não está pedindo para você fazer cafuné na cabeça do inimigo. Jesus não está pedindo para você gostar dele. Não é um sentimento que você vai gerar por ele. Jesus está pedindo para você amar o inimigo, é diferente. Neste caso, amar é servir e não ficar abraçando.
ter intimidade com o inimigo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ser amigo dele é ser amigo dele quando você poderia ser um igual a ele. E se nós não fazermos isso, nós repetimos o exemplo do inimigo. É por isso que em Provérbios, capítulo 25, 21 e 22 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Veja, é um serviço, porque assim amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. É por isso que Paulo ora, para que eles não somente cresçam, mas eles transbordem em amor. Por último, irmãos, eu preciso encerrar. O resultado disso, de crescer em amor, é que Deus nos santifica e nos livra de culpa. Versículo 13, Paulo diz isso: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Em Gálatas 6,2, Paulo ensina que quem ama carrega fardos dos outros. Assim cumpriremos a lei de Cristo. Nada, irmãos, pode abalar a consciência de quem ama de verdade. Se pudermos ficar devendo alguma coisa a alguém, que isso seja o amor. Como Paulo diz em Romanos 13,8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É nesta questão do amor que nós estamos sempre em falta. É nesta questão do amor que eu sempre estou em falta, que você sempre está em falta com o seu próximo. A lei de Deus sempre irá nos cobrar o quanto somos devedores ao nosso irmão. E não há nada melhor, e não há ninguém melhor do que ninguém nessa questão. Todos somos devedores uns dos outros. Todos estamos em falta. Eu preciso amar mais você também, e você também precisa me amar mais. E quando nós vamos pagando essa dívida, nós não só saímos do vermelho, como nós vamos sendo curados, libertos, lapidados, melhorados, quebrantados, cicatrizados, perdoados. Por quê? Porque Paulo diz no verso 3, parte A, porque o nosso coração vai vivendo em santificação e vai sendo livre de culpa. Amar, irmãos, uma pessoa é um verdadeiro plantão 24 horas. Amar exige esforço, sacrifício. É a força da mãe que ama o seu filho, que quer mamar e se acorda às 3 da manhã para mamar. E ela precisa se acordar e amamentar. E o marido que ama a sua mulher, que quando acorda vê a sua mulher dormindo no sofá, com o filho ainda no peito e de uma madrugada difícil. E aí quando se acorda, prepara o café da manhã, organiza a casa, lava os pratos, ainda lhe dá um beijo e sai para trabalhar. Que amor! Isso exige esforço. O amor exige mais de nós. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai nos santificando e nos livrando de culpa. Ele vai preenchendo essas lacunas. Esta foi a oração do apóstolo Paulo. E esta oração, ela foi atendida, porque Paulo viu os resultados disso nesta carta. Meus amados irmãos, esse discurso é difícil colocar em prática. Mas lembre-se, o Senhor é o responsável pelo amor. É Ele quem nos faz crescer e aumentar em amor. Por isso, vamos orar pedindo a sua bênção nesse instante. Nós louvamos o Teu nome, nós te exaltamos pela Tua graça, pela Tua bondade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e nos faça crescer em amor, aumentando nisso para a glória do Senhor. Abençoa-nos como igreja, que o Senhor nos ajude a amar os diferentes nas diferenças, amar os nossos inimigos. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática esta palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No mais, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e do seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, ó, que Deus vos
Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós estaremos encerrando este momento de culto ao Senhor e estaremos dando continuidade agora com a escola dominical. Reúna sua família, reúna seus filhos e vamos estudar a palavra de Deus. Faça isso também à noite, logo mais às 18h30. Classe dos adultos agora dará sequência com o missionário Anderson, que já está aqui conosco, e pedimos já a bênção do Senhor sobre a vida dele. Todos os demais irmãos estarão acompanhando agora em casa a aula de número 5 da escola dominical. Os demais avisos você pode acompanhar no nosso boletim informativo. Deus abençoe em nome de Jesus. Stay